Olá pessoal do Evolua, dando continuidade ao nosso curso de Geometria Plana, tá? Nessa parte aí que me coube, nesse primeiro período, a parte de Geometria Plana, vamos falar hoje de círculo e circunferência, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é exatamente diferenciar círculo de circunferência. Muitas pessoas, muitos estudantes falam, círculo e circunferência são as mesmas coisas. Não são, tá, gente? E a gente vai entender essa diferença agora, tá? Vamos definir primeiro circunferência. É o lugar geométrico do conjunto de todos os pontos que são equidistantes de um ponto central. Ou seja, pessoal, a circunferência é esta linha aqui, ó, que é o conjunto de todos os pontos que estão a uma mesma distância de um ponto central, que eu estou representando pelo ponto A. Ó, tá, gente? Então, ó, pegando aqui, por exemplo, nessa linha que a gente chama de circunferência, os pontos A, B e C, a distância OA é igual à distância OB, que é igual à distância OC, que é igual a uma constante que nós vamos chamar de raio. Tá, gente? Então, recapitulando, ó, pessoal, esta linha, que é o lugar geométrico do conjunto de todos os pontos que estão a uma mesma distância de um ponto central, nós chamamos de circunferência. O centro da circunferência é esse ponto central, é chamado de centro da circunferência, e essa distância nós chamamos de raio, tá, gente? E o que vem a ser círculo? O círculo é a circunferência mais essa região interna, tá, pessoal? Círculo é circunferência, a linha, mais a região interna. Então, quero que vocês se liguem no detalhe. Não é correto falar calcule a área da circunferência. Não é correto falar isso, tá? Eu posso dizer assim, ó, calcule a área da região delimitada pela circunferência. Mas eu posso dizer, calcule a área do círculo, porque o círculo se trata de uma região, ok? E aí, pessoal, a gente vai pensar nos elementos. Esses elementos valem tanto para o círculo como para a circunferência, tá, gente? Então, nós temos aí o OP, que a gente chama de raio, a gente já tinha comentado, né? OP, que é exatamente o segmento de reta que vai no centro, a qualquer ponto da circunferência. Então, eu queria que vocês observassem que OP, OA e OB são raios, tá? Nós temos o segmento de reta que une dois pontos da circunferência, nós chamamos de corda, tá? Então, PB é uma corda. Nós temos uma parte da circunferência delimitada por dois pontos, é uma parte da circunferência, daí é um arco, ó, gente. Aqui eu estou representando o arco AP, mas nós temos diversos outros arcos. E nós temos uma corda especial que passa pelo centro. Essa corda é o que nós chamamos de diâmetro. Ó, gente, AB é uma corda que passa pelo centro, que nós chamamos de diâmetro. E aí, pessoal, vale a pena a gente pensar aqui, ó, que o diâmetro é exatamente igual ao dobro do raio. D igual a 2 R's, tá, gente? Vou apagar o quadro e a gente continua. Bom, pessoal, dando continuidade, a nossa parte aí de círculo e circunferência, tá? Vamos pensar agora no que é comprimento da circunferência e área do círculo, tá? Então, comprimento da circunferência, gente, é o tamanho dessa linha, ou melhor dizendo, é como se a gente pegasse a circunferência, cortasse e esticasse e medisse na régua, tá, gente? O comprimento da circunferência a gente vai calcular como, ó, C igual a 2π vezes raio, tá, gente? Então, comprimento da circunferência, C igual a 2πr. E a área do círculo, a área vai ser π vezes o raio ao quadrado. Diferenciou aí, gente? Comprimento da circunferência, tamanho dessa linha, a gente calcula como 2πr. E a área πr ao quadrado. Gente, eu quero lembrar que esse π é o nosso famoso número irracional, né? Que foi descoberto, inclusive, com experiências na circunferência, né? Os matemáticos, eu me esqueci o nome agora do matemático grego que descobriu isso, ele fez a seguinte experiência. Ele pegou várias circunferências e sempre dividiu o comprimento da circunferência pelo diâmetro e observou que, independente do tamanho da circunferência, o comprimento dividido pelo diâmetro era sempre igual, tá, gente? Que era igual a 3,1415 por aí vai, tá, gente? Então, recapitulando, comprimento da circunferência 2πr, área do círculo πr ao
quadrado. Agora nós vamos falar das relações angulares. Para a gente pensar nessas relações angulares, pessoal, vamos definir dois ângulos específicos. Um ângulo formado pelo centro da circunferência e dois pontos dela. Esse ângulo que eu estou chamando de alfa é o ângulo central. E o ângulo formado por três pontos da circunferência, A, C, B, que a gente está chamando de beta. Esse ângulo beta é o que nós chamamos de ângulo inscrito. E vale a pena também a gente pensar que, angularmente falando, esse AB aqui nós chamamos de arco, tá, gente? Eu quero que vocês se liguem num detalhe. Arco é uma coisa, comprimento do arco é outra completamente diferente. Quando eu penso em arco, eu penso em grandeza angular, tá, gente? E quando eu penso em comprimento do arco, é o tamanho da linha, tá, gente? Por exemplo, essa fórmula aqui, comprimento da circunferência igual a 2πr, isso aqui é o tamanho da linha. É o comprimento desse arco que a gente chama de circunferência, ok? Mas aqui o que eu estou chamando de arco é a grandeza angular delimitada por AB. E essa grandeza angular, inclusive, vai ser retratada como... Observe a relação aqui. A relação é a seguinte, pessoal. Eu tenho que o tamanho do arco, né, angular, sempre vai ser igual ao ângulo central, que sempre vai ser igual ao dobro do ângulo inscrito. Ó, gente, tamanho do arco vai ser igual ao ângulo central, que vai ser igual ao dobro do ângulo inscrito. Detalhe importante, essa relação entre ângulo central e ângulo inscrito se dá quando o ângulo central e o ângulo inscrito terminarem nos dois pontos comuns aqui, tá, gente? Ó, eu posso estabelecer essa relação porque tanto o ângulo AOB como o ângulo ACB começaram em A e terminaram em B, ok? Certinho? Então vamos lá. Uma propriedade importantíssima também do ângulo inscrito. Ângulo inscrito determinado por dois pontos em comuns. Aquilo que eu falei, ó. Todos esses ângulos inscritos, tanto o ACB como o ADB como o AEB, começam em A e terminam em B. Se eles começam em A e terminam em B, beta 1, beta 2 e beta 3, que são, respectivamente, ACB, ADB e AEB, eles são iguais. Ó, gente, beta 1 sempre vai ser igual a beta 2, que sempre vai ser igual a beta 3. Em outras palavras, ângulos inscritos delimitados por dois pontos em comum sempre são congruentes. Vou apagar o quadro de novo, tá, pessoal? Bom, pessoal, continuando, vamos falar agora dos ângulos excêntricos. E aí a gente se pergunta, o que vem a ser, né? O que significa? Qual é a definição de ângulos excêntricos? Os ângulos são chamados de excêntricos, gente, quando eles são formados por cordas de uma circunferência. Só que esses ângulos excêntricos, eles podem ser excêntrico de vértice interior. Eu estou chamando de EI, tá, gente? EI é ângulo excêntrico de vértice interior. E aqui eu tenho ângulos excêntricos, ou um ângulo excêntrico de vértice exterior. Aqui o ponto P está interior à circunferência, e aqui o ponto P está exterior à circunferência. Bom, e como é que a gente calcula esses ângulos excêntricos? A gente calcula esses ângulos excêntricos observando esses arcos aqui, ó. O arco AB e o arco CD, tanto nos excêntricos de vértice interior como no excêntrico de vértice exterior. Tá, gente? A gente tem que saber a medida desses arcos. Mas provavelmente os problemas que envolvem isso vão informar a medida angular do arco. E como é que a gente calcula o ângulo excêntrico? O de vértice interior vai ser sempre o comprimento, ou melhor dizendo, a medida angular dos arcos somados dividido por 2. Ou seja, o ângulo excêntrico de vértice interior vai ser calculado como a média aritmética dos arcos, tá? Então, AB mais CD dividido por 2.
Ok, pessoal? E no de vértice exterior, a gente vai calcular uma diferença, tá? A média da diferença. Em outras palavras, a gente vai pegar o arco AB, subtrair do arco CD e isso tudo dividir por 2. Pessoal, detalhe importante dessa história toda. Aqui a gente tem que se preocupar em ver qual é o maior arco e quem é o menor arco. É óbvio, o maior arco é quem está sempre do lado oposto do vértice, né? Do lado bem distante, do outro lado, vamos dizer assim, do vértice. Ok? E aqui nós temos o ângulo segmento. O que é o ângulo segmento? É o ângulo formado por uma corda da circunferência e uma tangente. Se eu for prolongar esse segmento aqui no ponto A, ele só vai tocar no ponto A. O ângulo segmento é exatamente esse aqui, ó, que eu vou chamar de S, tá, gente? E como é que eu vou calcular o ângulo S? Simplesmente pegando esse arco, ó. Quem é esse arco? É o arco AB, né? E dividindo ele por 2. Ó, pessoal, o ângulo S vai ser nada mais, nada menos que o arco AB dividido por 2. E para a gente completar essa parte, vamos falar da propriedade do quadrilátero inscritível, ou seja, do quadrilátero inscrito. Em todo quadrilátero inscrito numa circunferência, se liga nisso aqui, ó. Todo quadrilátero inscrito numa circunferência, os ângulos opostos, eles são suplementares. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se ABCD é um quadrilátero inscrito numa circunferência, A mais C é igual a 180 e B mais D também é igual a 180 graus, ok? Vou apagar o quadro de novo e vamos para a última parte. Então vamos lá, para a gente finalizar, vamos agora para as relações métricas numa circunferência. Bom, só para a gente entender aí a diferença, nós acabamos de falar das relações angulares, nós mexemos só com ângulos, tá, gente? Agora nós vamos mexer com segmentos de reta. Agora nós vamos mexer com tamanho de segmento de reta, delimitado por cordas numa circunferência. Então, eu tenho esses 3 primeiros casos aqui. No primeiro caso, eu tenho 2 cordas concorrentes e o ponto de concorrência ela é interna à circunferência, né? O ponto de concorrência ele é interno à circunferência. Se isso acontece, nós podemos dizer que os segmentos formados são proporcionais. Em outras palavras, ó, a medida PA vezes a medida PB é igual à medida PC vezes a medida PD. PA-PB é igual a PC-PD. Ok, gente? Lembrando que PA é o tamanho desse segmento, PB é o tamanho desse outro, PC é esse aqui e PD é esse aqui. Agora, no segundo caso, eu tenho um ponto, né, de concorrência externo à circunferência, ó, ponto P externo. Mas eu quero estabelecer a relação entre esses segmentos. Aqui, gente, a fórmula é a mesma e eu vou fazer questão de colocar a mesma fórmula, ó. PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Só que eu queria, pessoal, que vocês observassem o que é PA e o que é PB aqui e o que é PC e o que é PD. Ó, PA é essa parte externa, PB é o todo. PC, novamente, ó, parte externa e PD é o todo. Então, ó, aqui, apesar da gente colocar como nomenclatura as mesmas letras, eu tenho aqui o PA, que é a parte externa, está para o todo, que é PB, assim como o PC, que é a parte externa, está para PD, que era o todo. Ok? E nesse último caso aqui da relação métrica, eu tenho um segmento que a gente chama de segmento secante a uma circunferência, tá, gente? Isso aí a gente estuda melhor em geometria analítica, mas vamos adiantar. Se eu tenho um segmento que corta 2 pontos de uma circunferência, eu tenho segmentos secantes. E se eu tenho um segmento que toca em um único ponto da circunferência, eu posso dizer que esse segmento é um segmento
tangente à circunferência, tá? Grava aí. Tangente toca em um único ponto da circunferência. Secante toca em 2 pontos da circunferência. Nesse caso aqui, a relação é a seguinte. Vou fazer de verdinho aqui, ó. PA ao quadrado é igual a PB vezes PC. O que quer dizer isso, professor? Esse segmento ao quadrado é igual o externo vezes ele todo. Ok, gente? E aí nós temos uma propriedade. Observe que aqui eu tenho tocando em 2 pontos, tocando em 2 pontos, tocando em 2 pontos e tocando em um ponto só. E se eu tiver 2 segmentos tangentes à circunferência? Sempre 2 segmentos tangentes à circunferência, eles são iguais, tá, gente? Ó, PA é igual a PB. Se forem segmentos tangentes a uma circunferência, eles têm a mesma medida. E ainda tem uma outra propriedade aqui que é muito importante, que eu vou falar aproveitando essa figura. Gente, se eu ligo O a A, eu tenho um raio, não é isso? Observe que PA, gente, PA é um segmento que tangente à circunferência, no ponto A. E OA é o raio da circunferência. Sempre o segmento tangente a uma circunferência num ponto é perpendicular ao raio nesse ponto. Eu posso garantir, sem medo de ser feliz, ó galera, que esse ângulo é um ângulo de 90 graus. Eu vou colocar aqui, ó, OA, que é o raio, é sempre perpendicular ao segmento tangente, que nesse caso aqui é AP ou PA. Tá, gente? Bom, essa foi a nossa parte de círculo e circunferência, pessoal. Estudem, vejam esse vídeo, revejam, façam as atividades e no nosso momento de tirar dúvida a gente vai fazer alguns exercícios, ok? Que o Senhor Jesus abençoe poderosamente